Olá a todos, tudo bem? Pessoal, então vamos dar prosseguimento aí na nossa aula sobre tratamento de exceções no Java, certo? Isso é uma parte importante para quem deseja compreender os detalhes da linguagem, saber o que é necessário fazer quando se desenvolve uma aplicação comercial, uma aplicação que você vai entregar para o cliente. Então, como já foi falado ontem, né, essa questão de exceções, ou seja, tratar exceções em Java, é fundamental para que a gente possa ter um produto com qualidade. Então, ainda estamos aí na aula 3, a gente falou da, de algumas estruturas que já existem no Java, né, que podem nos ajudar a trabalhar com esse tratamento de exceções. Vimos aí a sintaxe do try catch, que foi dois comandos que a gente usou, duas estruturas que a gente usou para tratar algumas situações aí ontem, na prática, né? E é importante também a gente entender alguns conceitos que são fundamentais aí para o conteúdo. Primeiro, é importante que a gente saiba que existe basicamente dois tipos de erro no Java. Um acontece no tempo de compilação, né? Isso acontece no tempo de compilação. Esse erro do tempo de compilação, ele é mais fácil de se detectar. O tempo de compilação, vocês lembram que muitas vezes a gente ia compilar o código e ele não conseguia compilar por conta de algum erros muitas vezes de sintaxe, né? Que a gente esquecia de um ponto e vírgula, alguma coisa nesse sentido. Então, erros de tempo de compilação tem esse detalhe. Também ele acontece exatamente no processo que você vai executar, vai compilar o projeto. E aí a geração do ponto .class não acontece. Então ele é interrompido exatamente porque houve um erro de compilação. No caso do tempo de execução, são erros que você pode prever ou não, né? São situações que você pode prever ou não, ou seja, não são, não são tão complexas quando acontece, né? O fato em si não é tão grave assim, porque você pode prever isso, e também normalmente, aliás, normalmente não, ele acontece quando o programa já foi compilado e já foi gerado o bytecode lá, o .class, e ele vai estar na máquina virtual sendo executado, certo? Existem linguagens de programação como PHP e JavaScript que, por exemplo, não tem esse tempo de compilação, ele já executa direto, né? Ele já parte do código para o tempo de execução, né? Mas o caso do Java, a gente tem essas situações aí de erros que são o tempo de compilação e o tempo de execução. O tempo de execução acontece, por exemplo, quando você tem um problema, o sistema, o programa que você executou, que você desenvolveu, ele em um dado momento ele solicitava, por exemplo, a conexão com uma impressora para poder imprimir um determinado relatório, por exemplo. Mas aí quando ele vai imprimir o relatório, a conexão com a impressora não está online, não está funcionando, não está funcional. Então esse pode ser uma situação que você pode contornar usando as exceções, né, lá no Java, por exemplo, o try catch, ou seja, se caso aconteça uma situação como essa, o catch vai mostrar uma mensagem de erro e vai gerenciar esse fluxo para que outras instruções após isso sejam executadas e o problema seja contornado, certo? O programa não vai simplesmente parar por conta disso. Eu imagino que algumas dúvidas podem surgir com relação a essas situações aqui, dos tipos de erros, os tipos de erros no Java, mas é importante que a gente saiba essa diferenciação aí, a compilação e os erros que acontecem na execução. Outra situação que pode acontecer, por exemplo, é uma atualização do sistema, né? Se o seu sistema foi programado para se atualizar todos os dias, ou de 15 em 15 dias, de repente, o que aconteceu? Naquele dia específico, naquela hora específica que foi programado para o sistema se atualizar, a internet caiu, ele não está sem conexão com a internet.
Então, como tratar isso, né? No seu código, você tem que definir estratégias, fluxos para que isso seja contornado. Ou que seja mostrada uma mensagem para o usuário, que no momento não é possível atualizar por conta da internet, que não existe naquele momento, não existe conectividade com a internet, né? Ou uma outra situação em que ele parta para uma outra ação que não seja a atualização via internet. Por exemplo, ele pode solicitar que o próprio usuário baixe um arquivo ou já tenha ele no pendrive para poder atualizar o sistema manualmente. Então, existem estratégias que você usa para você definir os tempos, os erros aí, tratar os erros de forma correta. Então, de repente, um exemplo disso seria uma coisa que é popular hoje, é o pessoal acessar o site do auxílio emergencial do governo federal. Isso é um sistema, um app, um programa web, né, um software web, que se eu fizer aqui realizar a sua solicitação, ok, confirmo os dados, e se eu digitar aqui, por exemplo, José de Souza Alencar, e vou digitar um CPF aqui. Se você perceber, ele vai validando o CPF. Isso aqui é uma possibilidade de se utilizar, porque ele está esperando que o cara digite o CPF correto, mas ele de repente não digita. Se ele digitar letras, então, olha que ele vai dizer aqui, ó, vou digitar alguma letra aqui, ele vai dizer que o CPF é obrigatório. Ele não está nem aceitando a digitação de letras, porque ele sabe, ele está validando esse campo, dizendo assim, olha, tem que ser o CPF correto. E se eu digitar qualquer número aqui, também não vai dar certo, porque ele consegue validar e saber se um CPF está correto ou não. Isso a gente pode ver nas próximas aulas como é que é feito isso, mas basicamente é um exemplo de como se utiliza a estrutura try-catch. E esses comandos que a gente viu na aula passada, o try-catch, por exemplo, né, e outros, final, ou outros que a gente trabalhou, não trabalhamos, mas a gente mostrou aí, eles são de origem, né? A origem deles é exatamente uma classe que é a mãe de todos os tratamentos de erros existentes, né? De erros de exceções existentes. Então, como se chama a mãe da classe mãe de todas as outras os outros métodos e estruturas que trabalham com exceções aí no Java? O nome dela é Trollable. Então, Trollable é o nome da classe mãe responsável por gerenciar todos os erros de exceções, desculpem, aí no Java, ok? Então, vamos lá. No Trollable, ele é dividido, essa classe é dividida em subclasses, né? Existe a classe Error e a classe Exception, certo? A classe Error, ela, como o nome já está dizendo, ela trata de erros específicos. E a Exception, ela trata também das exceções. No caso da classe Erro, qual a característica dessa classe? Quando acontece um erro, normalmente é algo crítico no sistema, no software, e aí é muito difícil de se tratar isso, né? Então, veja bem, normalmente quando acontece um erro, por exemplo, em tempo de execução, como a gente falou anteriormente, o sistema pode travar, pode sair, pode finalizar sem salvar dados críticos para o software, sem salvar dados importantes para o software, e aí o sistema pode perder informações, inclusive. E eu imagino que quando acontece erros, por exemplo, um erro muito comum é o erro de falta de memória, né, no sistema de contingência de memória. Então, se de repente faltar memória para a execução do seu programa lá no notebook, no computador, no celular, no tablet, ele vai possivelmente dar um erro fatal, um erro de memória, de falta de memória, e vai sair do sistema. Isso pode ser também um problema de perda de dados, ou seja, de repente você pode perder até dados por conta disso. No caso das exceções, né, normalmente exceções o que são? Exceções às regras, né? São exceções às regras, ou seja, algo que inesperado, né, de certa forma, mas que
poderia acontecer. Normalmente não acontece, mas pode acontecer, como eu falei no exemplo anterior, da possibilidade de atualização do seu software, de repente, num determinado horário. Quando ele vai atualizar, não tem internet, então aconteceu uma exceção naquele momento, né? Por exemplo, o cara faz um cálculo lá no seu software, numa calculadorazinha lá do seu software, e ele digita 7 dividido por zero. O Java trata a divisão por zero como uma exceção também. Não é interessante a divisão por zero. Não é possível a divisão por zero no Java. Então ele é uma exceção. Você tem que trabalhar isso. Se o usuário digitar um valor dividido por zero, eu tenho que tenho que mandar uma mensagem para ele dizendo que infelizmente o Java não trabalha com divisão por zero e que ele execute uma nova ação, use um outro valor para ser dividido, certo? E não o zero. E é mais tranquilo essa classe exception, né? Porque você pode recuperar, como eu estou falando, né? Você pode dizer, olha, infelizmente não é possível dessa forma, mas faça dessa forma que vai dar certo. E o sistema continua funcionando. Então vocês entendam aí a questão da classe error para a classe do que é um erro e do que é uma exceção. O erro é algo realmente crítico, difícil de ser recuperado. Normalmente não tem, quando acontece, não tem muita coisa a se fazer. Já na exceção, você consegue tratar isso e fazer com que o programa tome uma atitude em relação a essa situação, ok? Aqui eu tenho uma imagem que mostra exatamente essa hierarquia, né? A Tollable, que é a classe mãe, tem as duas classes subclasses, né, da classe mãe, que é a Exception e a Error. E no caso da Error, existe aí vários métodos, que acontecem, né? O erro, por exemplo, como eu falei anteriormente, out of memory error, seria uma mensagem fatal para o sistema. De certa forma, quando a gente fala fatal, é porque é uma mensagem que normalmente acontece quando o sistema trava completamente, certo? E também existe erros da pilha, quando a pilha está superlotada, está completa, não tem mais como colocar processos ou estruturas dentro dela, então ela dá um erro também de superlotação, ou seja, está acima da sua capacidade. Então acontece erros muitas vezes que não tem como recuperar, certo? Diferentemente de exception, que a gente pode tratar e fazer com que o programa siga um fluxo diferenciado. Esse aí é o exemplo que eu falei da memória, quando não existe mais assim disponível memória no computador, ele está executando. Nas aulas de lógica de programação, quando a gente tinha a questão do IO, por exemplo, uma estrutura de repetição, se você digitar um número infinito, um ciclo infinito, ele possivelmente, se você deixar aí um certo tempo, dependendo da quantidade de memória do computador, ele vai dar um erro de memória, de falta de memória, né? Ok. Eu falei anteriormente sobre pilha, certo? O erro de pilha. Mas é importante a gente saber alguns conceitos da pilha de execução do Java. Como é que funciona isso? O que é pilha? Pilha de execução. Vamos entender um pouco o que seria isso. Por que é importante a gente entender esses conceitos? Porque mais à frente a gente vai perceber que, dependendo da mensagem do erro, do que está acontecendo lá, da exceção que está acontecendo no seu código, você consegue identificar em que posição, em que local se encontra aquele erro. Fica muito mais fácil. Imagine aí um programa de 1000 métodos, né, de milhares de códigos, instruções, blocos de instruções, e você ter que identificar linha a linha onde foi que aconteceu aquele erro. Então as mensagens de exceção, elas servem exatamente para você se localizar e identificar onde se encontra o erro naquele seu código específico, ok? Então eu fiz aqui uma animaçãozinha para a gente tentar entender isso melhor. Ok, então imagine o seguinte, como é que funciona lá no Java. Nós já sabemos que o método main é o método que é chamado primeiro lá na execução do código. Em tempo de execução ele vai ser o primeiro a ser chamado. Mas a gente sabe também que ele pode
Assim que ele é chamado, né, lá no seu código, na compilação, na execução do Java, ele passa a estar dentro de um local chamado, que a gente chama de pilha, certo? E aí ele fica lá e possivelmente, se não for um programa muito simples, né, como a gente tinha primeiro, a gente fazia os primeiros programas, que era basicamente tudo era feito num método main, mas de repente esse programa ele requer que esse método ele acesse outros métodos, certo? Então imagine que ele acessa o método soma número. É um outro método que tem dentro de alguma das suas classes lá do Java. Então ele foi chamar o soma número, ele foi fazer uma chamada ao método soma número, e o método soma número também vai para a pilha de execução do Java. E assim acontece. Então de repente o método soma número, por sua vez, precisa localizar, precisa chamar um outro método, e ele chama divide valor. Então o divide valor ele vai também ser disponibilizado, ele vai ficar lá na pilha de execução do Java, no caso em tempo de execução. E aí assim acontece, por exemplo, se o divide valor for solicitar fazer uma solicitação, um acesso, por exemplo, a um outro método, e assim sucessivamente. Cada vez que um método chama outro, certo? Nesse caso aqui, o que é que acontece? O método chamado ele vai ficar presente na pilha de execução, ok? Então veja bem, assim poderia ter milhares de métodos aqui, todos eles iam ficar disponíveis na pilha de execução. Quando um método termina de ser executado, ele vai fazendo um processo inverso. Então, por exemplo, mostra resultado, parou de ser executado, então ele some da pilha de execução, certo? Ele vai sumir da pilha de execução, do Java, e vai retornar o valor para o multivalor que solicitou essa informação. E assim sucessivamente. Ou então poderia ser assim também. De repente o mostra resultado vai solicitar lá uma informação, vai devolver uma informação para o método main. E ele devolve para o método main, e automaticamente esse mostra resultado vai sair da pilha de execução. Então é basicamente dessa forma que que acontece o processo de execução de um código Java, certo? Para que é importante esse conceito aqui? É porque, de repente, através da pilha de execução que a gente vai identificar em qual desses métodos que se encontra o erro do programa. Então ele consegue dividir isso em partes, né, e faz com que a gente tenha mais facilidade de identificar o erro, de repente, porque a mensagem de exceção que vai aparecer do erro vai dizer em que thread, em que parte, que a gente vai falar aqui daqui a pouco, essa palavra thread aqui a gente não comentou ainda, mas em que parte aí do código se encontra esse erro específico que apareceu no programa, essa exceção no caso, né? Bom, agora vamos para o nosso hands-on lá no Eclipse, né? A gente já tinha criado aí uma classe para trabalhar as exceções, a gente trabalhou com o try-catch. Agora a gente vai pensar em outros tipos de exceção também, que a gente pode tratar aqui no nosso código. Bom, eu vou criar nova classe. Eu vou colocar aqui exceções. Eu vou criar o método principal. E a gente vai fazer o seguinte, por exemplo, vamos ver o que acontece se a gente vamos criar uma variável do tipo inteiro. Eu vou dar o nome de valor e vou inicializar essa variável dizendo o seguinte: essa variável vai valer o valor de 10 dividido por 0. Como vocês puderam perceber, aqui nós temos uma divisão que não é possível no Java, só que ele não deu erro. Por quê? Porque ele não tem erro de sintaxe aqui nenhuma. A sintaxe está correta, ele digitou os valores e tal. Mas como é que eu consigo ver esse erro? Quando eu fizer a compilação desse código, certo? Ele vai dar um erro de exceção.
deixa aqui embaixo, fica melhor para a gente. Ele deu um erro de exceção, ele disse que houve um erro de exceção na thread main, né? Eu falei que vocês prestassem atenção nesses detalhes lá da pilha, porque ele já está dizendo que é na thread main, ou seja, a gente já sabe que é no método main que a gente tem que olhar. Isso vai facilitar bastante na hora de identificar onde é o erro. Ele diz assim, ó, essa exceção ela foi gerada a partir de um método chamado Arithmetic Exception, que é exatamente o método que identifica erros de exceção de divisões por zero, certo? E ele diz a mensagem aqui, ó, divisão por zero. O erro foi esse, certo? Então, ele ainda informa, né, que o erro está na linha 6, dentro do método main, certo? E dentro da minha classe exceções. Então é bem tranquilo a gente identificar erros aqui num código muito pequeno, mas imagine se fosse um código aí de milhares e milhares, aliás, uma classe, né, de milhares e milhares de código, como não seria para a gente identificar isso, como seria mais difícil, né? No caso, existe aí como a gente tratar isso, né? A gente já viu isso na aula passada, mas a gente pode fazer o seguinte, a gente pode fazer novamente aqui. Se eu não quiser que essa mensagem estranha apareça para um usuário de repente no meu sistema, e ele fique lá me chamando, achando que eu não fiz o programa de forma correta, eu posso usar o famoso try-catch, que a gente já falou na aula passada, para trabalhar isso, né? E a gente já, só para deixar bem claro o uso do try-catch aqui, e aí não ter dúvidas mais nenhuma. No caso aqui, a gente pode fazer o seguinte, a gente vai digitar aqui uma mensagem, certo? E vamos ver aí se essa mensagem, depois desse erro aqui, ela vai ser exibida. Se eu fizer o seguinte, se eu colocar aqui, como eu já sei que ela agora é uma exceção relacionada a esse método aqui, então eu vou colocar o nome do método e vou colocar uma variável, o nome da classe, né, que representa que vai tratar esse tipo de exceção, que é a divisão por zero, e vou colocar aqui uma palavra qualquer, que vai ser exatamente a variável que vai representar esse erro. E aqui dentro eu posso colocar algumas coisas, como uma mensagem simples aqui, dizendo que vou colocar aqui o seguinte: divisão por zero não é permitida no Java. Ok, vamos lá. Veja que, como eu já falei na aula passada, para ficar bem claro isso, o try-catch, ele anteriormente, sem colocar o try-catch, ele gerou um erro, uma exceção aqui, um erro e pronto. E saiu da execução do programa. Mas agora, se eu colocar alguma coisa, um outro código, alguma coisa depois do try-catch, vou colocar o programa continua. Ok? Então, veja que com esse tratamento desse erro aqui, eu consigo continuar meu programa normalmente, ele vai continuar a execução normalmente, ele vai apenas dar uma mensagem e vai continuar o processo de execução normalmente. Então, se eu executar agora, ele vai dizer, ó, divisão por zero não é permitida, porque foi isso que a gente colocou aqui dentro do catch, que a gente queria que ele fizesse quando acontecesse o erro.
Ele não apareceu essa mensagem, por quê? Porque, como a gente falou na aula passada, a partir do momento do erro, ele já pula para essa estrutura que vai tratar esse bloco de instruções que vai tratar o erro de forma mais correta possível e continua. Então ele sai do cat e vai continuar a fazer as outras coisas aí que o programa de repente precisa ser executado. Imagine que aqui apareceu um erro aí no programa solicitando a internet para poder atualizar o sistema, mas aí eu coloquei uma condição. Opa, peraí, dentro desse bloco eu vou colocar um try catch, porque se acontecer de não ter internet, eu vou colocar o código aqui dentro, ele vem para o cat e vai fazer outra coisa. Aí eu vou colocar o que é que ele tem que fazer, aguardar mais um dia, aguardar mais 15 dias, informar isso para o usuário que ele não foi atualizado por conta disso. Ou, por exemplo, eu posso simplesmente salvar as mensagens, não apresentar para o usuário. De repente eu posso fazer isso, não apresentar nada para o usuário. Se eu executar agora, você vê que vai aparecer a mensagem. Ó, o programa continua, que é essa coisa aqui, mas não apresentou nada para o usuário. Aconteceu o erro, certo? O erro não deixou de acontecer, só que não apresentou nada para o usuário. Mas existe uma forma também de você salvar todas essas mensagens de exceção em um arquivo que a gente chama de log. E esse log ele vai ser utilizado por você, né, para identificar os erros que aconteceram no sistema. Muita gente, pelo menos a grande maioria dos programas, trabalham com esse sistema de logs para que o usuário não precisa estar sabendo lá das mensagens, muitas vezes, de erros que acontecem no sistema. Mas você, como programador, precisa saber de que forma foi que aconteceu, em qual horário que aconteceu esse erro, e tudo isso é possível de você configurar aqui dentro dos catches aqui da vida, certo? Dos try catch. Tranquilo? Mas aí, nesse caso, nessa seção aqui, a gente já sabia que o erro ia ser um arithmetic exception, né? Um erro de exceção aritmética, por conta da divisão aqui, que não é possível no Java. Mas imagine que a gente não soubesse, né, que erro poderia acontecer. A gente não está sabendo que erro poderia acontecer aqui. Então a gente pode também usar um outro tipo de tratamento de erro, que é exatamente o exception. O exception é como se fosse um tipo de exceção, de tratamento de exceção genérico, certo? Que você pode usar em situações que você não conheça, né, o erro que está gerando aquela exceção, certo? Então vou colocar aqui tranquilo. Então nesse caso aqui, se a gente executar, ele vai mostrar a mensagem do mesmo jeito. Mas qual a diferença de você usar por que você não usa então para todos os erros você usa o exception? Porque na hora de identificar o erro, fica muito mais fácil a gente saber exatamente que tipo de erro foi que foi gerado naquele momento, para a gente poder tratar esse erro de forma mais correta. Imagine lá que você está salvando lá as mensagens de erro lá num arquivo conhecido como log, e aí vem um monte de mensagens genéricas, né? Para você não vai ter muito sentido, você vai ter muito mais trabalho, muito mais dificuldade de identificar o motivo daquele erro que está sendo executado. Nesse caso aqui, ó, eu vou salvar, ele vai dar a mesma mensagem, mas eu tenho como tratar isso melhor, certo? Em situações em que eu precise identificar o erro. A gente vai ver isso mais detalhadamente nas próximas aulas. E aí, eu também posso trabalhar, né, com outros métodos dentro desse tratamento de exceção. Então, dentro dessa área do cat aqui, desse bloco de instruções que eu posso colocar aqui, eu tenho várias opções de tratamento de exceções, como eu já falei. Inclusive, posso até salvar essas mensagens em um arquivo de texto chamado log. Mas eu posso, por exemplo, exibir uma mensagem, né? Então, se eu colocar aqui
exception.printStakeTrace, isso aqui, esse método aqui, esse que está dentro do exception, ele vai me trazer a informações do local onde se encontra a mensagem. Veja que aqui não está aparecendo, mas quando eu executar agora, ele vai aparecer. Ele vai dizer que foi um erro de aritmético, certo? Uma exceção no tocante à questão aritmética, foi a questão da divisão por zero. O programa continuou e ele me disse aqui também mais alguma informação. Não se preocupe porque esse exception.printStakeTrace ele não tem um local específico que vai aparecer. Ele normalmente aparece, ele pode aparecer aí entre uma coisa e outra, né? Então entre a execução dessa mensagem aqui no final ele mostrou também que o problema estava na linha 8 dentro do método main, ok? E eu poderia ter feito também um system.alien aqui para colocar aqui. Ocorreu. Vou apagar essa de cima. Tem mais sentido. Um erro. E aí de divisão por zero. E aqui na frente concatenar com algum método lá do arithmetic, do exception, né, no caso. Então eu coloco aqui exception, posso colocar, por exemplo, ponto getMessage. GetMessage é o método que mostra a mensagem também. Então se eu executar agora, ok, ele vai aparecer, ocorreu um erro de divisão por zero, foi isso que eu coloquei aqui, e ele coloca, o getMessage coloca só o problema que aconteceu, que foi a divisão por zero. Eu nem precisava ter colocado isso aqui, né? Ocorreu um erro, e que foi aí a divisão por zero. Então posso concatenar, juntar mensagens digitadas por mim, certo? Com o que ele vai retornar para mim nos métodos criados lá nas estruturas de controle de exceção. Um detalhe que facilita um pouco a questão da digitação do try-catch aqui no Eclipse é que você pode fazer a inclusão do try-catch de forma automática. Então, de repente, por exemplo, eu vou excluir aqui o try-catch essa estrutura try-catch que a gente criou, certo? E vou fazer o seguinte, eu quero que nessas duas instruções seja criado um try-catch para a gente gerenciar o erro se caso aconteça. Nesse caso vai acontecer, mas a gente faz o seguinte, a gente vai selecionar o código, clica com o botão direito, vai localizar surround white e try-catch bloco try-catch. Veja que ele cria automático, ele colocou o try aqui, colocou o bloco, tudo dentro do bloco do try, e colocou o catch aqui com a exceção genérica, aquela exceção que não é específica, né? O ideal é que a gente colocasse a exceção que representa aqui a divisão, o erro, a exceção aritmética, né? Nesse caso, se eu executar, ele vai aparecer essa mensagem aqui, que é exatamente o que a gente viu na aula passada, que ele vai imprimir, né, o local, né, onde se encontra o erro. Foi na questão, o erro se encontra na linha 9, né, na linha 9, e ele está, o problema do erro foi exatamente a divisão por zero, certo? Bom, então basicamente é isso. Nós trabalhamos vários conceitos hoje, trabalhamos os conceitos de tipos de erros do Java, compilação e tempo de execução, entendemos algumas coisas aí, algumas características de cada um desses tipos de erro, vimos que uma falta de internet, por exemplo, pode gerar uma exceção ou uma impressora não conectada, certo? Vimos a nossa mãe de todas as classes de exceção do Java, que é a Trollable. Vimos
que a Trollable tem divisões, ela é dividida em duas subclasses, né? Essas subclasses elas herdam características da classe mãe e cada classe dessa tem suas características próprias. Vimos o conceito de pilha, certo? E vimos alguma prática que serviu para a gente fazer com que esse conteúdo fique mais firme na cabeça de cada um. Um grande abraço para todos.